Obrigado pela sua participação, pelas suas palavras. Eu passo de imediato, então, à parte de sessão de perguntas. No meu papel de mero coadjuvante diante dessa aula de economia e desse discurso inflamado sobre a situação política atual. Lembrando que as perguntas podem ser feitas tanto por escrito quanto pelo nosso aplicativo. Eu vou aproveitar, então, para usar dessa nova tecnologia do fórum. E a primeira pergunta vai para o Nilson Teixeira. Foi uma pergunta enviada pelo aplicativo de alguém que não está aqui no auditório, está nos assistindo pela internet. E queria perguntar, Nilson, diante desse cenário que tu apresentaste para a gente, dessa crise de confiança, ainda por mais que o nosso investment grade tenha sido mantido, a gente ainda corre o risco de perder esse grau de investimento em breve. Como é que tu avalia e tu defines o potencial e a capacidade de crescimento do Brasil para os próximos anos? A gente teve recentemente expectativas que o Brasil cresceria em torno de 4%, às vezes até mais. Como é que tu avalias, diante desse ambiente de ajustes, a nossa capacidade de voltar a crescer? Primeiramente, obrigado pela pergunta. De fato, o país passou por um processo de um crescimento muito expressivo no segundo mandato do presidente Lula, um crescimento acima de 4%, 4,6%, e no primeiro mandato da presidente Dilma, o número foi mais próximo a 2%. Nós entendemos que o país passa por um processo de contração em 2015, como aqui discutido, 2016 possivelmente um baixíssimo crescimento e, consequentemente, não se pode descartar o cenário de que nos próximos 4 anos, inclusive este, nós vejamos o Brasil crescendo abaixo de 2% na média. De fato, o senador Caiado deixou claro, e a palavra de ordem é credibilidade. Credibilidade, transparência e, mais importante que isso, previsibilidade. Não apenas nos últimos 4 anos, mas ainda hoje, a questão da previsibilidade ainda é muito baixa. A cada momento que nós abrimos os jornais, vêm novas notícias de possíveis aumentos de impostos. Num país que a carga tributária já é de 36%, tanto consumidores, mas principalmente empresários, certamente ficam se questionando o que farão, porque não sabem qual será a carga tributária que incidirá sobre as empresas deles daqui a 30 dias, 90 dias, se houver noventena, ou então no próximo ano. Então, é difícil trabalhar com um cenário em que o país seja capaz, no curto prazo, de ter uma expansão importante, mais parecida com, por exemplo, o fim da década passada. Muito obrigado. Senador Caiado, a pergunta agora que eu vou proferir foi enviada do Rio Grande do Norte. É uma pergunta bastante interessante. Fazendo um link com o que foi falado pelo Lilian Vac quando recebeu o prêmio, a crença do nosso premiado dessa noite era de que a mudança a partir das manifestações que estamos nas ruas parte do Congresso. Ele confia que o que está no Congresso hoje é quem vai assumir as rédeas das mudanças que a gente pode fazer. Dentro dessa crença, eu queria ver se o senhor concordasse com isso ou não, especialmente diante da possível surgimento de alguns novos partidos que têm tido um apoio significativo da sociedade, exemplo deles o Partido Novo, e também como é que o senhor acredita nessa possibilidade de o Congresso fazer alguma coisa, especialmente no caso do senhor do Partido Democratas, que recentemente acabou fusionando com o PTB, a gente sabe que é o contrário da sua opinião, e como diz aqui o que pergunta, que o partido não está mais à altura do senhor nem de outros integrantes do partido. Como é que o senhor acha que esse Congresso vai conseguir ou não fazer essas mudanças? Bom, primeiro eu quero começar aí pelo final da sua pergunta e tranquilizar a todos os presentes. O Democratas não se fundiu com o PTB. Isso não aconteceu. Com todo respeito, o PTB tem a história dele, nós temos a nossa, totalmente distinta, nosso programa doutrinário é outro, as nossas posições são outras, nós iremos até, principalmente o deputado Onix e eu, nós iremos até as últimas consequências na Convenção Nacional para derrubarmos o que, infelizmente, vai levar a todo cidadão a imaginar
que foi um oportunismo que descredencia nós daquilo que colocou o Nilson, que é exatamente da credibilidade. Um partido que durante 12 anos vem mantido uma oposição firme a esse governo não pode amanhã ser confundida com um partido de base de governo. O que está na moda agora é o livro do 50 Tons de Cinza. Eu quero deixar claro para vocês que o democrata não participa nesses 50 tons de vermelho, não. Nós somos verde e amarelo 100%. Tá certo? Então, vamos deixar claro que nós não fazemos parte desses 50 tons de vermelho, não. Bom, em relação a esse quadro partidário, é lógico que isso é complexo. Nesse momento, as forças tentam se acomodar. Existiu isso. Na época da morte de Tancredo Neves, houve uma acomodação, e aí o presidente Sarney foi para o PMDB, teve aquele período de governabilidade, muito mais ali mantido de acordo com a posição do Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara dos Deputados. Nós tivemos depois o segundo passo, o Collor, onde Itamar Franco era do PMDB e foi dada uma continuidade. Mas agora, o que está em discussão é exatamente um ponto que me preocupa sobremaneira. É que na delação premiada, a presidente foi citada 11 vezes na delação premiada. Ou seja, a delação premiada mostrou que o dinheiro que saiu da Petrobras, ele foi o dinheiro que foi caixa de campanha na eleição atual. E no momento em que o Procurador-Geral da República diz que a presidente da República não pode ser responsabilizada, é uma coisa. Eu disse a ele, eu concordo plenamente, uma coisa é responsabilizar a presidente da República por atos que ela não tem responsabilidade sobre ele. Concordo e todos nós estamos de acordo. Agora, a Constituição brasileira não impede de quem quer que seja, de presidente da República, ou mais simples brasileiro, de ser investigado. A investigação, numa Constituição republicana quanto a nossa, ela passa a ser obrigação, principalmente, de quem responde pelo patrimônio público. Então, mais do que nunca, o presidente, o governante, ele está subordinado ao processo investigativo. Ao você não investigar, você está impedindo que o Congresso Nacional possa exercer as suas prerrogativas, que é de abrir o processo, de abrir o processo na Câmara dos Deputados e fazer o julgamento no Senado Federal. Se você não tem investigação, você vai exatamente definir qual fato determinado para que você possa solicitar a abertura de processo. Então, esse é o momento onde eles estão quebrando uma regra constitucional e tentando levar o processo adiante para que caia no esquecimento ou, muitas vezes, caia no descrédito da população junto a qualquer ação de mobilização como nós assistimos. Objetivamente, a solução está nas ruas? Sim, porque a classe política não vai suportar o que está vendo e que foi confirmado ontem. Pode dizer que teve menos gente, isso não tem menor importância. A pesquisa da Datafolha mostrou a mesma coisa, 13% em 15 de março, 13% de aprovação da presidente neste momento. E, no entanto, 75% mostram que ela não tem capacidade para governar o país, não tem hoje a condição de confiabilidade da população brasileira e 63% são a favor do impeachment da presidente da República. Essa é a grande realidade que nós temos por aí. E é com esse objetivo que eu vou trabalhar no Senado Federal. Aproveitando a deixa, o senhor acredita no impeachment? Esses dias eu tive a oportunidade de fazer um debate com o líder do governo, o senador Humberto Costa, em que ele, veja bem como eles são ousados. Eles vêm para o debate dizendo que quem fala em impeachment é golpista. A Constituição brasileira prevê exatamente o impeachment, só que não com esse nome. É exatamente o afastamento da presidente da República por crime de responsabilidade. Está lá escrito na Constituição brasileira. Agora, quando eles chegam e dizem, olha, nós vamos implantar o socialismo no Brasil, existe golpismo maior do que esse? A Constituição brasileira diz lá, a livre iniciativa e a força do trabalho.
Quer dizer, não tem PEC algum tramitando nesse sentido. Então, o que nós estamos fazendo é uma prática democrática dentro daquilo que a Constituição brasileira determina. E olha, que eu sempre fui defensor do presidencialismo, mas nós estamos tão desencantados com essas outras ações que estão sendo feitas, e aí sim, professor Nilson, o que nós podemos notar hoje é que o quanto as instituições estão se deteriorando a cada dia mais. A insegurança jurídica e a falta de independência das instituições no Brasil tem levado a esse quadro de precariedade da democracia brasileira. E é importante que possamos manter a luta de sustentação da democracia, porque o populista quer exatamente colocar os coletivos deles nas ruas, como fazem na Venezuela, e querem trazer isso aqui, como diz o Lula, o MST, que é o seu exército, que já foi convocado aí há poucos dias para enfrentar a mobilização popular. Muito obrigado. Professor Nilson, tu falaste, como todo mundo também já sabe, da necessidade de um ajuste fiscal e monetário que o nosso país passa, e agora, respondendo à última pergunta, tu também falaste como, se não todos, acho que grande parte das pessoas aqui que são empresários sentem na pele o tamanho da carga tributária. Não obstante, o nosso ministro da Fazenda, o Levi, tem levantado frequentes possibilidades de aumento de tributos. Recentemente, restabeleceu as alíquotas do PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, entre outras medidas que já surgiram na imprensa de tributar fortunas, de voltar com a CPMF, enfim. Tu achas que o ministro Levi, ainda que tem uma suposta independência do governo Lula, tem acertado a mão nos seus ajustes, ou a gente teria como fazer ajustes necessários de uma forma que prejudicasse muito menos a vida dos brasileiros? Acho que essa pergunta deveria ser dada para o senador, né? Depois o senador quiser responder. Mas, dito isso, o ajuste fiscal, certamente o ministro da Fazenda trabalha com as restrições que estão disponíveis. É muito mais fácil, me parece, aumentar impostos que não precisam passar por aprovação do Legislativo do que, bastando apenas a aprovação do decreto presidencial, do que passar por um processo de negociação que seria muito importante. A negociação política, ao contrário que muitos podem crer, ela torna muito mais clara para a sociedade como estão sendo obtidos os resultados. O ajuste fiscal no Brasil, isso não é de hoje, é desde a década de 90, desde o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem sido muito baseado no aumento da carga tributária. A carga tributária saiu de menos de 30% no fim da década de 90 para bem mais de 35% agora. Essa forma, embora sendo a mais fácil, traz consequências muito grandes no médio e longo prazo, em termos de baixo crescimento do país. O crescimento do Brasil é mais baixo que a média dos países emergentes, é mais baixo, inclusive, que a média dos países desenvolvidos. E numa situação em que os serviços públicos, o senador colocou muito bem, são muito frágeis. A questão, certamente, o ensino básico no Brasil precisa de melhorias substanciais. Agora, há necessidade de reduzir outros gastos para impedir que haja novos aumentos de tributação. É muito difícil. O ideal seria todas as medidas terem que passar pelo Congresso. Ao passarem pelo Congresso, nós pelo menos teríamos uma maior clareza do que está sendo isso, porque são neles que nós votamos, nós não votamos nos ministros. Né? Frederico, você se lembra quando a presidente Dilma respondeu essa pergunta que você formulou para o professor Nilson? Essa pergunta foi feita para Dilma candidata. E ela disse: você acha que eu vou tirar comida na mesa do brasileiro para pagar banqueiro? Não era? Não foi essa a resposta dela? Você acha que eu vou tirar de comida na mesa do povo brasileiro para pagar banqueiro? Quer dizer,
o que eu quero reforçar a todos vocês é que em toda a nossa área tem que ter a confiança, a palavra dada, o compromisso. A pessoa não pode tratar o Brasil dessa maneira oportunista, populista e irresponsável, a maneira como eles tratam. Ele diz uma coisa e desdiz em 2 minutos e pronto, e acha que aquilo desde que seja para ganhar a eleição, está certo. Nós não podemos imaginar, nós não podemos transmitir aos jovens que essa seja a cultura do brasileiro. Isso é inaceitável. Em qualquer segmento da sociedade, esse cidadão é repudiado. Agora ele vai ser alavancado à condição de presidente porque foi esperto, mentiu, quer dizer, enganou, fraudou. Bom, muito obrigado. Professor Nilson, voltando aqui à pergunta, uma pessoa da plateia mandou uma pergunta por escrito, questionando o senhor acerca da sua opinião sobre a forma como os índices, a exemplo do índice de desemprego, é medido hoje em dia, especialmente naquele caso das pessoas que, ainda que não estejam empregadas, pelo fato de não estarem procurando emprego, não entrarem nessa conta de desempregados, o que, de fato, mudaria em muito o cenário que é vendido do ponto de vista de análise econômica e que também demonstra uma quantidade muito menor de pessoas gerando riqueza e trabalhando. Qual é a sua opinião sobre esses índices divulgados publicamente, incluindo não só o índice de desemprego, mas o índice de inflação também de 6,5%, fazendo uma comparação com índices de países como a Venezuela e a Argentina, que divulgam índices governamentais muito aquém daqueles índices reais que efetivamente a população sente na pele no quesito de desemprego, inflação, dentre outros. Nesse aspecto, minha leitura é que o IBGE faz um trabalho excelente. De fato, os índices de inflação que nós percebemos, eles seguem metodologias claras, transparentes, e aí tem um ponto que tem transparência, e, consequentemente, é essa inflação que nós vemos. A inflação neste ano é de 8,5%, na nossa opinião, ao fim do ano, ela já está em 8,13%. Então, se tem algo no setor público que parece que podemos nos orgulhar, é o trabalho bem feito do IBGE. Poderia ser melhor, é óbvio, mas dadas as restrições existentes em termos de financiamento dessa direção, eles fazem um belíssimo trabalho. Quanto à taxa de desemprego, há uma confusão que é clara. Hoje, a taxa de desemprego no Brasil aumentou na média, no ano passado foi 4,8%, mas isso foi nas 6 regiões metropolitanas. Quando nós olhamos a nova metodologia que já está sendo divulgada, a PNAD contínua, que mostra a taxa de desemprego medida em 3.500 municípios, não mais 6 regiões metropolitanas, com pesquisas com um número bem maior do que nessas 6 regiões, nós vemos que quando a gente toma mais regiões, a taxa de desemprego no Brasil já é mais elevada do que isso. Mas, embora com 2 termômetros, hoje os termômetros são de boa qualidade, poderiam ser melhores, óbvio, mas são de boa qualidade e mostrarão e têm mostrado um aumento dessa taxa de desemprego, não apenas nas regiões metropolitanas, mas também no Brasil de uma forma geral. É natural também esperar que a força de trabalho no Brasil, que por quase um ano, houve uma contração por vários motivos, entre eles o Pronatec, entre eles a melhoria da renda da família, que permitiu que os jovens ficassem mais tempo na escola, ou então mesmo em casa. Hoje é muito provável que, com a diminuição do aumento da renda das famílias e até uma contração em termos reais, que a força de trabalho aumente. E se houver isso, como esperamos, a taxa de desemprego tende a aumentar, a crescer de forma importante, né? E esse é um risco naturalmente relevante e até um condicionador nas decisões no próprio executivo e principalmente no legislativo, né, senador? Ainda só complementando, diante dessa possível aumento significativo do desemprego, somado a índices de inflação na casa dos 8, ou como tu bem disseste, um pouco abaixo de 10, além disso ainda, uma grande diminuição do crédito, por quanto tempo tu achas que aquelas classes mais inferiores vão conseguir suportar o seu consumo, vão conseguir manter-se minimamente atuantes e agentes no cenário econômico? Por diversas razões, não há como contestar que houve uma melhoria de renda importante, uma ascensão importante
da classe E e D para as classes C, até para a classe B, uma migração mesmo entre classes, dentro da mesma classe, saindo do C mais pobre para o C mais alto, que foi muito importante no Brasil, né? Isso levou o consumo das famílias a crescer de uma forma bastante forte para os padrões históricos. Lamentavelmente, nesse novo condicionante que nós temos de contração do PIB, é muito provável que a renda das famílias, em particular das mais pobres, mais jovens, que são até prejudicados pelos ajustes fiscais que estão aí, parem de crescer. Esse é um risco. Nós teremos 1 ano, ou quiçá 2, quiçá 3, de uma dinâmica mais desfavorável no comportamento no consumo das famílias, com risco de aumento de inadimplência e por aí. Eu vou encaminhar uma última pergunta para cada um dos convidados, dada a adiantada da hora. Eu vou encaminhar de novo aqui, porque a do senador Candidato são 3, mas como a gente já está conversando, acho que, diante desse cenário, desses próximos 3 anos, que tu tem dito que vão ser, no mínimo, muito difíceis, professor Nilson, o que tu achas que seria o caminho que o Brasil deve seguir para conseguir que não pelo menos esses 3 anos, mas que no futuro próximo consiga retomar aquele caminho de crescimento e prosperidade? De fato, embora para os presentes aqui o próximo ano seja muito relevante para mim, o que mais importa, eu só apresentei projeções para 2015 e 2016. Depois disso parece que não pouco me importa, mas não é o fato. O que realmente importa é elevar a capacidade de crescimento do país de forma permanente. E aqui o próprio senador fala de algumas palavras: credibilidade, transparência, previsibilidade, que são importantes de serem tratadas, recuperadas. O Brasil passa por um momento extremamente positivo no que se refere à possibilidade do Executivo e o Legislativo caminharem não por esses ajustes fiscais de curto prazo, que podem resolver questões de curto prazo, mas não tratam da questão importante do médio e longo prazo. O Brasil precisa aprovar reformas, tanto na área trabalhista, na área tributária. O Brasil precisa, e aí com a liderança única, exclusivamente do Legislativo, perceber que os muitos benefícios que nós obtivemos nesses últimos 10 anos, 20 anos, eles são bem além do que a nossa geração pode ter. No fundo, a nossa geração, e até os mais jovens que estão aqui presentes, eles merecem que a geração que está aqui já no mercado de trabalho há muitos anos deixe de ter tantos benefícios, para que eles possam ter um país que tenha capacidade de crescimento bem superior ao que nós vemos hoje. O que nós precisamos é que a geração corrente abra mão dos muitos benefícios para que as gerações futuras não tenham que pagar pelos nossos erros. Excelente. Muito obrigado. Senador, eu vou lhe fazer 2 ou 3 perguntas de maneira acumulada, mas todas elas dessa mesma linha, de oportunizar um momento para que o senhor, assim como o professor Nilson, comente aquilo que o senhor acredita como o caminho que o Brasil tem a seguir do ponto de vista político. A primeira parte da questão que o fato da nomeação do Levi, agora, recentemente, do Michel Temer, vice-presidente, como articulador político, ter esvaziado, digamos assim, os poderes da nossa presidente da República. Soma-se a isso uma percepção que nós temos acerca das respostas que o governo tem dado às manifestações não terem sido satisfatórias e terem, a partir de diferentes opiniões, pecado várias vezes na manutenção de outras manifestações para responder aquelas manifestações espontâneas das ruas, e parece ter não entendido nada daquilo que as ruas querem falar para o governo. Se essa soma de elementos não seria já uma renúncia branca, como já foi mencionado, uma renúncia na prática da presidente, e somar a isso aquilo que tu falaste em 89, uma breve colocação, não era o terceiro, era o segundo Fórum da Liberdade, enquanto candidato a presidente, da atualidade daquilo que foi falado naquela época acerca das restrições de liberdade e do que aquelas pessoas que integram o Fórum de São Paulo estarem usando como manual
para tomar o poder. E a última pergunta, que foi feita por 3 oportunidades da plateia, se o senhor está disposto a se candidatar à presidência da República nas próximas eleições. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade, primeira vez que eu participo do Fórum da Liberdade, realmente com essa plateia toda, e podendo aqui debater e no dia de hoje conviver com várias lideranças de vários segmentos, é extremamente positivo. Em relação ao fato do momento político, caminhos para o Brasil, é lógico que ninguém tem, e nenhum de nós aqui está pilotando com radar e nem com GPS. Nós estamos voando voo cego. Essa é a realidade. Não está aqui ninguém que sabe dizer o que vai acontecer nos próximos dias. O professor Nilson diz, olha, o crédito vai ser mais escasso, nós vamos ter mais desemprego, menos consumo. Então, imagine vocês o que vai ser essa movimentação nas ruas a partir de setembro. Se todos estão prevendo que aí sim seria mais ou menos um mês onde teríamos o pico desse estrangulamento. Desemprego acrescido à falta de crédito. O governo achou que tinha uma medicação única. É igual aquele médico incompetente que para qualquer coisa dá um único remédio, independente da doença do paciente. Ele aprendeu que tinha que endividar a população brasileira para sair daquela crise naquele momento. E aí mandou o cidadão comprar caminhão, hoje ele não consegue nem pagar o óleo diesel para o caminhão, está aí a frota brasileira toda parando, não é verdade? Daí a pouco ele estimulou o cidadão a comprar o carro, estimulou o cidadão a comprar a casa, tudo isso, e daí a pouco ele está cheio de carnê em casa. E esse é o problema nisso, porque esse cidadão, ele ao ter que pagar tudo aquilo, ele está desempregado, ele foi induzido a fazer aquela dívida. Ele foi estimulado a fazer aquela dívida. Então, ele vai quitar como essa dívida dele? De que maneira ele vai fazer? Ele vai ser inadimplente a partir de agora? Então, veja bem a irresponsabilidade do populismo. Esse é o lado que eu acho que nós temos que condenar duramente. E nós temos hoje um Brasil que, querendo ou não, com todas as dificuldades, mas nós temos hoje uma população capaz de levantar um movimento como tem levantado nos últimos dias, e a solução está nas ruas. Porque com esse quadro tão conflituoso como agora, ele não tem nenhuma medida imediata que vai acalmar a sociedade brasileira. Eu acho que as mobilizações, elas serão multiplicadas por muitas vezes ainda nos próximos meses, e o que nós vamos ter é que o Congresso Nacional vai ter que tomar uma medida. Nós não podemos deixar com que a democracia caminhe para a desobediência civil. Isso é o que eles querem. Nós não podemos deixar com que caminhe para a desobediência civil. Nós temos que sustentar a democracia no Brasil. Isso é ponto pacífico de todos nós que somos liberais e que acreditamos exatamente na democracia como alternativa para nós podermos superar essa fase que o Brasil se encontra nela. E para dizer e finalizar, além do agradecimento, além do apoio que eu tive em 1989, tá certo, aqui no meu querido Rio Grande, como fui bem votado nesse sul do Brasil, dizer que é muito precoce para nós discutirmos 89, na verdade, desculpa, nós discutimos aí 2018. Eu acho que o momento é tão complexo, é tão grave, que se a sociedade tivesse oportunidade de ver novamente convocado novas eleições no Brasil, com o diagnóstico concreto do momento em que passa o Brasil, o presidente da República teria as condições de poder implantar tudo isso, que são reformas substantivas, como colocou o professor Nilson. A reforma política, por exemplo, não tem mal maior no Brasil do que a reeleição. Isso deturpou enormemente a campanha eleitoral no Brasil, passou a ser uma máquina cada vez mais utilizada pelo governo para comprar o voto, para perseguir as pessoas. Enfim, passou a ser algo que inviabilizou a campanha eleitoral no Brasil e afugentou as pessoas de bem. Nós temos que fazer uma mudança também no sistema trabalhista, como aqui foi colocado.
tá certo? Na tributária, inaceitável a continuidade desse processo, dessa guerra toda existente hoje, estados com essa situação conflituosa como está aí. Agora, para isso, infelizmente, não tem como você colocar na mesa, tá certo, para avalizar tudo isso, quem não tem credibilidade, quem não tem amanhã apoio da população brasileira. O que carece num sistema presidencialista, quando falta credibilidade, sem dúvida alguma, é irreversível, e esse atestado de incapacidade de governar já está dado pela população brasileira. Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês pela presença. Eu agradeço muito a presença dos dois panelistas, senador Caiado e Nilson Teixeira. Dou por encerrado esse painel e essa primeira noite de Fórum da Liberdade e convido a todos a retomar as atividades amanhã. Túlio. Muito obrigado. Disse o que eu diria. Assino embaixo. Boa noite e até amanhã.